Primeira introdução. A pergunta chocante mais autoridade espiritual. Billy Graham. Você já se perguntou se o dízimo pode ser, na verdade, um pecado? Sim, parece uma loucura, não é? Mas acredite, milhares de cristãos ao redor do mundo estão divididos sobre essa prática. Alguns dizem que é uma obrigação espiritual. Outros afirmam que é uma forma de manipulação. E muitos simplesmente ficam em silêncio, com medo de questionar. Mas hoje, nós vamos encarar essa verdade de frente. O que a Bíblia realmente diz? Será que você está agradando a Deus ou apenas obedecendo a homens? Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história moderna, não teve medo de abordar essa questão. Ele pregou para milhões em dezenas de países, sempre com base sólida na palavra de Deus. E, segundo ele, o problema não é o dízimo em si, mas o coração com que o entregamos. Se você quer respostas reais, sem rodeios, baseadas na Bíblia, então você está no lugar certo. Este vídeo não é apenas mais uma opinião entre tantas. Aqui, vamos mergulhar em versículos como Malaquias 3:10 e revelar verdades que muitos líderes evitam mencionar. Vamos falar sobre bênçãos, sobre enganos e sobre os demônios escondidos que se aproveitam do mau uso do dinheiro, até dentro das igrejas. E antes de continuarmos, eu quero te pedir algo importante. Se você valoriza conteúdo cristão sério, que não tem medo de confrontar a mentira, deixe seu like agora, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que precisa ouvir isso hoje. Sim, compartilhe, porque a verdade liberta e há muitos irmãos e irmãs sendo enganados em nome da fé. Não se trata de julgar igrejas ou pastores. Trata-se de proteger sua alma. Trata-se de abrir seus olhos espirituais para não ser manipulado. Porque, como Jesus disse em Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, prepare seu coração, pegue sua Bíblia e venha comigo descobrir: dízimo é pecado? Ou é uma chave para destravar bênçãos que você ainda nem imagina? A resposta vai chocar você. E talvez até transformar completamente a maneira como você lida com o dinheiro no reino de Deus. Segundo, por que o dízimo se tornou um tema tão polêmico? O dízimo deveria ser uma expressão de fé, um ato de obediência e gratidão a Deus. No entanto, nos últimos anos, ele se tornou um dos assuntos mais controversos dentro da igreja cristã. Por quê? Porque muitos têm visto o dízimo não como uma bênção, mas como um peso, uma obrigação imposta com culpa, medo e, às vezes, até chantagem espiritual. Alguns líderes têm usado versículos isolados fora de contexto para pressionar os fiéis a darem mais, mesmo quando não têm o suficiente para sustentar suas próprias famílias. Outros prometem bênçãos materiais, quase como se Deus fosse um banco celestial. Dê R$ 100 hoje e Deus te devolverá R$ 1.000 amanhã. Mas isso não é fé, isso é barganha. E o reino de Deus não funciona por troca, e sim por graça. O resultado? Muitos cristãos sinceros se sentem confusos, envergonhados ou até revoltados. Eles se perguntam: se eu não der o dízimo, Deus vai me amaldiçoar? Ou, será que minha oferta só é válida se for exatamente 10%? Ou pior, será que eu estou pecando por questionar essa prática? Essas dúvidas são legítimas e precisam ser respondidas com clareza e verdade, não com medo. Além disso, a internet ampliou ainda mais esse debate. Há vídeos, blogs e influenciadores cristãos dizendo que o dízimo é coisa do Antigo Testamento e que hoje não se aplica mais. Outros afirmam que continuar dizimando é uma prova de fidelidade e que quem não o faz está roubando a Deus. Em meio a tantas vozes, como saber o que é certo? É exatamente nesse ponto que muitos caem em armadilhas espirituais. Porque, enquanto discutimos percentuais e tradições,
O inimigo está rindo, desviando nossa atenção do verdadeiro propósito do dízimo: honrar a Deus com tudo o que temos. E pior, quando o dinheiro toma o lugar de Deus no coração, Satanás encontra uma brecha para agir. Lembre-se, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. Por isso, precisamos urgentemente de discernimento espiritual. O dízimo não deve ser motivo de divisão, mas sim uma oportunidade de reconhecer que tudo pertence ao Senhor. A pergunta real não é: tenho que dar o dízimo? Mas sim: meu coração pertence a Deus ou ao dinheiro? Nos próximos minutos, vamos mergulhar na palavra, expor mentiras e restaurar verdades que foram distorcidas. Se você já se sentiu preso entre a culpa e a dúvida, este vídeo é para você. Fique até o fim, porque o que você vai ouvir pode libertar sua fé e também proteger sua alma. Terceiro, o que Billy Graham disse sobre o dízimo? Billy Graham, uma das vozes mais respeitadas do cristianismo moderno, jamais se esquivou das questões difíceis da fé. E quando o assunto era o dízimo, ele falava com clareza, equilíbrio e, acima de tudo, fidelidade à palavra de Deus. Para ele, o dízimo não era um fardo, nem uma moeda de troca, mas sim uma expressão natural de gratidão de alguém que reconhece que tudo o que possui vem do Senhor. Em uma de suas mensagens mais conhecidas, Billy Graham declarou: o dízimo não é uma obrigação legalista, mas um princípio espiritual de mordomia. Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Mas quando Ele tem o seu coração, Ele também terá sua generosidade. Essa declaração resume exatamente o cerne da questão. Não se trata do valor, mas da motivação. Graham também fazia questão de lembrar que o dízimo é um princípio atemporal, que existia antes mesmo da lei de Moisés. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, Gênesis 14:20, séculos antes da instituição formal da lei. Isso mostra que o dízimo não é apenas uma exigência cerimonial do Antigo Testamento, como alguns argumentam, mas uma demonstração eterna de honra e submissão ao Senhor. Por outro lado, Billy Graham alertava contra a prática de dar por medo ou por interesse. Ele condenava a chamada teologia da prosperidade, que distorce o propósito do dízimo ao transformá-lo em um investimento financeiro com promessas exageradas de retorno material. Para ele, essa abordagem não glorifica a Deus, ela glorifica o ego humano. Mais do que isso, ele ensinava que o dízimo era apenas o começo da generosidade cristã, não o limite. Para quem vive debaixo da graça, 10% é apenas o ponto de partida. A verdadeira pergunta é: o quanto Deus quer que eu entregue? E não, quanto eu sou obrigado a dar para não ser amaldiçoado? Billy Graham também foi categórico ao dizer que a fidelidade financeira revela a maturidade espiritual de um cristão. Se confiamos a Deus a nossa salvação, por que teríamos dificuldade em confiar a Ele nossas finanças? Se Ele é Senhor da nossa vida, então deve ser também Senhor da nossa conta bancária. Por fim, Graham sempre apontava para a cruz. Ele dizia: Cristo deu tudo por nós. Como poderíamos então hesitar em dar a Ele uma parte daquilo que Ele mesmo nos confiou? Essa perspectiva muda tudo. O dízimo não é uma cobrança, é uma resposta. Não é um mandamento frio, é um ato de amor. E é exatamente isso que precisamos redescobrir hoje. O verdadeiro espírito do dízimo, livre das distorções e cheio da presença de Deus. Quarto, Malaquias 3:10. Uma promessa divina ou uma advertência espiritual? Um dos versículos mais citados quando se fala sobre dízimo é Malaquias 3:10. E com razão. Nele, Deus fala diretamente ao seu povo com palavras fortes, desafiadoras e ao mesmo tempo carregadas de promessa. Vamos ler juntos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois
Fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Essa passagem não é apenas um convite à obediência, mas uma das únicas ocasiões nas Escrituras onde Deus diz explicitamente: ponha-me à prova. Ele nos convida a confiar, a entregar e a ver com os próprios olhos a fidelidade dele. No entanto, esse versículo também carrega um alerta implícito. Se não formos fiéis, se retermos aquilo que pertence ao Senhor, estamos nos colocando fora da cobertura espiritual e da bênção que ele deseja derramar. O problema é que muitos enxergam Malaquias 3:10 como uma fórmula mágica. Se eu der, Deus vai me dar mais. Mas não é esse o espírito da passagem. Deus não está negociando com você. Ele está testando o seu coração. Você confia nele o suficiente para abrir mão do que é material, crendo que ele proverá o necessário? Além disso, o texto fala em trazer o dízimo para que haja mantimento na casa do Senhor. Ou seja, o propósito do dízimo é suprir as necessidades da obra de Deus, não alimentar vaidades humanas. O dízimo deve manter ministérios vivos, ajudar os necessitados, sustentar missionários, expandir o reino e não financiar luxos disfarçados de bênção. Há também algo poderoso nesse versículo que poucos notam. Quando Deus fala sobre abrir as janelas do céu, ele não está apenas prometendo dinheiro. A verdadeira bênção pode vir em forma de paz, saúde, sabedoria, livramentos ou direção espiritual. Reduzir a bênção divina à prosperidade financeira é empobrecer o caráter de Deus. Portanto, se você já ouviu Malaquias 3:10 apenas como um negócio com Deus, é hora de mudar sua perspectiva. Esse versículo não fala de barganha, mas de aliança. Não é sobre quanto você dá, mas sobre quem está no trono do seu coração. É um chamado à fidelidade, à confiança e à entrega total. E lembre-se, Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele deseja o seu coração inteiro. E onde está o seu tesouro? Ali também estará o seu coração. 5. Os erros mais comuns ao dizimar. Quando a prática se torna uma armadilha espiritual, muitos cristãos entregam o dízimo com sinceridade, desejando agradar a Deus. Mas, infelizmente, até mesmo uma prática correta pode se tornar uma armadilha espiritual quando feita com motivações erradas ou entendimento distorcido. O dízimo, que deveria ser um ato de adoração e confiança, muitas vezes se transforma em um ritual vazio, ou pior, em um instrumento de manipulação. Um dos erros mais comuns é dizimar por medo, acreditando que, se não der exatamente 10%, Deus o amaldiçoará. Essa ideia é baseada em uma compreensão legalista da fé. Mas Deus não quer que seus filhos vivam amedrontados. Ele quer obediência por amor, não por pavor. Quando você entrega algo com medo de ser punido, não está praticando a fé. Está tentando se proteger de um castigo que Cristo já levou por você na cruz. Outro erro frequente é dizimar com o objetivo de receber bênçãos materiais em troca. Muitos foram ensinados que, se derem uma quantia específica, Deus tem a obrigação de multiplicar por 100. Mas Deus não é um investidor celestial. Ele é Pai. Ele abençoa, sim, mas abençoa conforme sua vontade, não conforme nossas fórmulas. Quando damos esperando algo em troca, nosso coração está na recompensa, não no Senhor. Também há aqueles que dizimam por aparência. Dão apenas para parecerem espirituais aos olhos dos outros, ou para manterem uma reputação dentro da igreja. Jesus confrontou esse tipo de atitude em Mateus 6:2, ao dizer: Quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. O princípio se aplica ao dízimo também. Deus vê o que está oculto e recompensa o que é feito em secreto, com sinceridade. Outro erro perigoso é usar o dízimo como desculpa para não viver uma vida de generosidade verdadeira. Alguns acham que,
ao dar 10%, estão quitando uma dívida espiritual. E por isso, não precisam mais ajudar os pobres, socorrer um irmão necessitado ou contribuir com causas além da igreja. Mas o dízimo não é um teto, é um ponto de partida. Deus quer um coração disposto, não apenas um percentual fixo. E por fim, talvez o erro mais grave: dizimar sem santidade. Há pessoas que dão grandes quantias na igreja, mas vivem em pecado, acreditando que sua oferta compra o favor de Deus. Isso é um engano diabólico. Nenhuma quantia pode substituir a obediência. Dízimo sem arrependimento é apenas dinheiro depositado, não adoração verdadeira. Portanto, antes de dizimar, examine seu coração. Não se trata apenas de dar, trata-se de como e por que você está dando. Porque no reino de Deus, a motivação importa tanto quanto a ação. 6. Como dizimar da maneira certa? A verdade que liberta. Se há algo que o inimigo teme, é um cristão que entende a verdade e vive por ela. E quando se trata do dízimo, a verdade pode libertar você de culpa, de engano e da manipulação religiosa. Porque dizimar, quando feito da maneira correta, não aprisiona. Pelo contrário, liberta. Primeiramente, precisamos entender: o dízimo não é uma transação comercial com Deus. Ele não está à venda. Suas bênçãos não têm preço. O dízimo é um ato de reconhecimento. Quando você entrega a Deus a primeira parte da sua renda, você está dizendo: Senhor, Tu és o dono de tudo o que tenho. Eu confio em Ti mais do que no meu salário. É um ato de adoração, não de obrigação. A maneira certa de dizimar começa no coração. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9:7: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Essa é a chave. Deus está olhando a intenção por trás do que damos. 1 centavo com fé vale mais que 1000 com orgulho. Dizimar da forma correta também envolve liberdade espiritual. Não é uma regra fixa que te escraviza, mas sim um princípio que guia sua vida financeira com sabedoria e fé. Alguns vão dar 10%, outros mais, outros menos, dependendo de sua realidade e do que o Espírito Santo direcionar. O importante é: o que você dá, dá com sinceridade? Dá com alegria? Dá com entendimento? Além disso, o dízimo não substitui a vida com Deus. Você pode dar grandes quantias e ainda assim estar distante do Senhor. O dízimo não é uma ponte automática para o céu, é uma ferramenta de mordomia, um reflexo do seu compromisso com o reino. Quando damos com o coração certo, estamos cooperando com a missão de Deus na terra, sustentando igrejas, ministérios, missionários e projetos que transformam vidas. Outro ponto fundamental: não dizime para comprar bênçãos. Dízimo não é mágica, não é amuleto, não é chantagem espiritual. Não espere que sua conta bancária exploda de dinheiro só porque você deu algo na igreja. Sim, Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades, mas Ele faz isso à sua maneira, no seu tempo e para a sua glória. A verdade é esta: quando você entende o verdadeiro propósito do dízimo, o medo vai embora, a culpa desaparece e a alegria toma lugar. Você não se sente mais pressionado. Você se sente livre para adorar. E essa liberdade espiritual é o que o inimigo mais odeia. Portanto, não deixe ninguém te prender com manipulação. Dizime com fé, com amor e com sabedoria. Porque quando a motivação é correta, o dízimo se torna uma fonte de bênção, não apenas para você, mas para o mundo ao seu redor. 7. As armadilhas espirituais ligadas ao dinheiro. Os demônios escondidos, que poucos enxergam, poucas coisas revelam tanto o coração de uma pessoa quanto a maneira como ela lida com o dinheiro. E é por isso que o dinheiro se tornou uma das áreas preferidas do inimigo para plantar armadilhas espirituais. Não é à toa que Jesus falou mais sobre finanças do que sobre céu e inferno juntos.
porque ele sabia: onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Mateus 6:21. Muitos pensam que basta dizimar ou ofertar para estarem protegidos espiritualmente, mas não é bem assim. A Bíblia nos alerta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Note, o problema não é o dinheiro em si, mas o lugar que ele ocupa na nossa alma. Quando o dinheiro se torna um ídolo, ele passa a controlar nossas decisões, nossos relacionamentos e até a nossa fé. E é aqui que entram os chamados demônios escondidos, forças espirituais que agem por trás do apego ao material, da avareza, da ganância, da inveja, da ostentação. Você já parou para pensar quantas pessoas se afastaram de Deus por causa de ambição? Quantas corromperam seus princípios, mentiram, manipularam ou abandonaram a comunhão apenas para enriquecer? O diabo sabe que nem todos cairão em pecados visíveis, como adultério ou vícios, mas muitos tropeçarão silenciosamente quando se trata de dinheiro. Ele sussurra: você precisa guardar tudo para si. Você não pode ajudar ninguém agora. Você merece mais. E assim, aos poucos, o coração vai se endurecendo. O dízimo se torna um fardo. A generosidade desaparece. A confiança em Deus é substituída pelo culto ao controle financeiro. E não pense que isso só acontece com ricos. Há pobres que são escravizados pelo dinheiro tanto quanto milionários. Porque o espírito de Mamon não faz acepção de pessoas. Ele só precisa de uma alma disposta a confiar mais nas posses do que em Deus. Jesus disse em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa é uma escolha que precisamos fazer diariamente. Não basta entregar o dízimo e continuar alimentando o ego, o medo ou o orgulho. É necessário renovar a mente e o coração. A verdade é que, quando o dinheiro se torna o seu mestre, você não percebe que está acorrentado, até que seja tarde demais. Mas hoje, Deus está te chamando para despertar, para identificar essas correntes invisíveis e quebrá-las com o poder da verdade. Não permita que o inimigo use o dinheiro como instrumento de destruição espiritual. Em vez disso, permita que ele seja uma ferramenta nas mãos de Deus, para abençoar vidas, sustentar ministérios e glorificar o reino. Oitavo, como ofertar com sabedoria e espírito, quando Deus é o Senhor das suas finanças? Dar dinheiro à igreja não é apenas uma ação prática, é um ato espiritual. E como todo ato espiritual, ele deve ser feito com discernimento, sabedoria e direção divina. Infelizmente, muitos têm se precipitado, entregando ofertas sem entendimento, ou pior, confiando mais nas promessas humanas do que na vontade de Deus. Mas há um caminho certo, e ele começa quando você entende que Deus não quer apenas seu dinheiro. Ele quer governar toda a sua vida, inclusive suas finanças. O primeiro passo para ofertar com sabedoria é orar. Sim, antes de entregar qualquer valor, você precisa consultar o Senhor. Pergunte: Pai, o que o Senhor quer que eu faça com o que tenho? Pode parecer simples, mas esse ato de submissão muda tudo. Quando você ora, o Espírito Santo te direciona, às vezes para dar mais, às vezes para guardar, às vezes para ajudar alguém específico. Não se trata de quantidade, mas de obediência. O segundo ponto é ser intencional. Muitos contribuem de forma automática, apenas por tradição ou pressão. Mas Deus se agrada da oferta pensada, planejada e cheia de propósito. Isso envolve também organizar sua vida financeira. Não adianta dar grandes quantias na igreja e estar afundado em dívidas ou negligenciar a família. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior que o descrente. 1 Timóteo 5:8. Portanto, generosidade e responsabilidade andam juntas. Outro princípio essencial é acompanhar onde seu dinheiro está sendo investido. Sim,
Você deve confiar nos líderes espirituais, mas também tem o dever de ser vigilante. Está sendo usado para evangelizar? Para socorrer os necessitados? Para formar discípulos? Se você descobre abusos ou desvio de propósito, ore e peça a Deus direção. A mordomia cristã envolve não apenas dar, mas dar com consciência. E lembre-se, a oferta verdadeira não é apenas financeira. Talvez Deus esteja te chamando para ofertar tempo, talentos, conselhos, presença. Muitas vezes, damos dinheiro para aliviar a consciência, mas negamos o que é mais valioso: nossa dedicação ao próximo. Deus quer o seu coração inteiro, não apenas o seu bolso. Por fim, entenda que dar com sabedoria é um estilo de vida. É viver com os ouvidos atentos à voz de Deus, com as mãos abertas para abençoar e com os pés firmes na verdade. Quando você entrega algo ao Senhor com alegria, paz e fé, Ele transforma essa oferta em sementes eternas, que abençoam não apenas outros, mas também voltam a você de formas que o dinheiro jamais poderia comprar. Deus é o melhor administrador que existe. Se Ele for o Senhor da sua carteira, Ele será também o Senhor da sua paz. Nona conclusão poderosa: acorde espiritualmente e escolha a verdade. Chegamos ao ponto crucial desta mensagem. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, uma coisa precisa ficar clara. O dízimo, por si só, não salva, não condena, não compra bênçãos e nem substitui uma vida de santidade. Ele é um reflexo, um espelho que revela quem está no trono do seu coração: Deus ou o dinheiro. Hoje, mais do que nunca, o povo de Deus precisa acordar. A igreja precisa parar de tratar o dízimo como moeda de troca ou como fardo legalista. E os cristãos precisam parar de entregar ofertas com medo, vergonha ou por aparência. A verdadeira transformação começa quando o dízimo deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma celebração. Você não foi chamado para viver acorrentado à culpa, nem para ser manipulado por homens. Você foi chamado para andar em verdade, liberdade e fé. O Espírito Santo está chamando você para voltar ao centro. Jesus. Ele é o nosso modelo de entrega. Ele deu tudo. Não 10%. Não uma parte. Tudo. E ele fez isso por amor. Não por interesse. Então hoje, você está sendo desafiado a revisar seu coração. Você dizima por medo ou por gratidão? Você dá esperando retorno ou como resposta de adoração? Você confia realmente que Deus é seu provedor? Ou seu verdadeiro Deus tem sido o saldo da conta bancária? Essa mensagem não é para te acusar, é para te despertar. Porque muitos estão vivendo enganados, estão perdendo bênçãos, não por falta de dízimo, mas por falta de entendimento. E quando o entendimento chega, o cativeiro cai. As correntes se quebram. A liberdade é restaurada. Por isso, se esta palavra tocou o seu coração, não aguarde só para você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir essa verdade hoje. Pode ser alguém da sua célula, da sua igreja, da sua família. Talvez com um simples clique, você estará libertando uma alma do engano. E mais do que isso, ore. Peça a Deus discernimento. Peça sabedoria para administrar seus recursos conforme a vontade dele. Declare hoje: Senhor, a partir de agora, minhas finanças pertencem a Ti. Me ensina a dar com fé, a viver com propósito e a ofertar com alegria. Porque no final das contas, o dízimo não é sobre dinheiro. É sobre o senhorio de Cristo na sua vida. E quando Ele governa, tudo muda. 10º. Chamado final. Não guarde esta verdade só para você. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você foi tocado. Talvez uma dúvida tenha sido esclarecida. Talvez uma mentira tenha sido arrancada. Ou talvez Deus simplesmente tenha reacendido em você o desejo de honrá-lo com tudo o que você é, inclusive com suas finanças. Seja qual for o motivo, essa não é uma mensagem que deve ser esquecida.
É uma verdade que precisa ser espalhada. Vivemos tempos em que muitos estão sendo enganados dentro das próprias igrejas. Há pessoas sinceras, com corações bons, sendo manipuladas por líderes que usam o dízimo como instrumento de medo, culpa e controle. Há outras que, por mágoas ou abusos do passado, decidiram nunca mais dizimar, e com isso se fecharam também para viver a generosidade bíblica. Tanto um extremo quanto o outro são perigosos. É por isso que esta mensagem precisa alcançar mais pessoas. Você pode ser a ponte entre a verdade e alguém que está cativo. Talvez um amigo seu esteja questionando a fé. Talvez alguém da sua família tenha sido ferido por um ambiente religioso tóxico. Talvez haja pessoas na sua igreja que ainda vivem com medo, achando que Deus as punirá se não derem exatamente 10% do salário. Você pode levar luz para essas vidas. Por isso, eu te peço agora, com urgência, curta este vídeo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que edificam sua fé. E compartilhe esta palavra com o maior número de pessoas possível. Envie no grupo da família, no grupo da célula. Publique nas redes sociais. Mande no privado para aquele irmão que está afastado. Faça isso como um ato de fé, porque a verdade não pode ser calada. Ela precisa ser proclamada, com coragem, com amor e com sabedoria. E lembre-se, o mundo espiritual é real. Há batalhas acontecendo por trás de cada escolha que você faz. Quando você decide alinhar suas finanças com a vontade de Deus, o inferno se incomoda, mas o céu se alegra. Quando você abre mão do controle e confia no Senhor, você se torna inabalável. Então, declare com fé: Senhor, meu coração, minha mente e minhas finanças pertencem a Ti. Nada me escraviza, nenhuma mentira me domina. Eu viverei segundo a Tua verdade, e que essa verdade se espalhe como fogo através da sua vida. Compartilhe, edifique e ajude a libertar outros, porque no reino de Deus, cada alma resgatada vale mais do que todo o ouro do mundo.